1 Samuel capítulo 17. Não, desculpa, 1 Samuel capítulo 18, versículos 1 até 5. Acharam? Então vamos lá, diz assim: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, verso 2, o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Verso 3, Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi, verso 5, aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele bem visto, né, de todo o seu povo, e até dos próprios servos de Saul. Amém? O Espírito Santo nos ajuda, querido amigo, a entender, a discernir a revelação de tua palavra. Obrigado, porque o Senhor sempre quer falar conosco, e nós estamos neste momento dispostos a ouvir, disponíveis a ouvir. Nós chamamos, obrigado. Amém. Meus lindos, quantos aqui já ouviram falar da história de Davi e de Jonatas? Quando se fala em amizade na Bíblia, um dos exemplos maiores de amizade, Davi e Jonatas. E nessa manhã nós estamos falando sobre amizades que edificam, certo? E aí eu fui refletir. Eu sabia que o tema era amizades que edificam. E é interessante que o Espírito Santo foi confirmando isso durante o mês, mas eu não sabia exatamente qual era a palavra. E aí orando, falando, Espírito Santo, fala comigo, me direciona e tal. E começava a vir Davi na minha mente e tal. Eu falava assim: não, Davi e Jonatas é muito clichê. De novo, Davi e Jonatas para falar de amizade? Não, quero um negócio diferente. E ficava, cara, tentando lembrar de um exemplo diferente de amizade na vida. Por exemplo, Ruth, né? E a sua nora, e a sua sogra, né? Foram grandes amigas, né? Por que não? E pensando outros exemplos. E voltava Davi e Jonatas. Eu falei: então vamos encarar de frente, olhos nos olhos. E aí eu comecei a pensar algumas coisas que eu não tinha parado para pensar sobre esses dois amigos, né? Que a Bíblia retrata como dois amigos que se amaram muito e que fizeram aliança. Só que daí eu comecei a pensar assim: será que eles se amavam na mesma medida? Quem será que amava mais a quem? Será que Davi amava mais a Jonatas ou Jonatas amava mais a Davi? Será que toda a amizade é recíproca na mesma medida? Eu comecei a refletir sobre isso e falei assim: peraí, eu acho que nem toda a amizade é recíproca na mesma medida. Não tem como. Aliás, como é que se mede o amor? Tem um termômetro? Tem alguma coisa para medir o amor de alguém? Deus, para expressar o amor dele pela humanidade, ele enviou o seu Filho. O Deus Filho, por sua vez, para expressar o amor pela humanidade, morreu numa cruz por nós e ressuscitou. E o Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo, para expressar seu amor por nós, veio habitar em nós. Então, assim, é o esvaziamento do esvaziamento do esvaziamento. O que a teologia chama de kenosis. Que Deus agindo na história é sempre um esvaziamento de Deus. Porque Deus, Ele é o eterno Deus, que nunca nasceu e nunca vai morrer. O Deus que não cabe dentro da mente humana. Então é Deus sempre em kenosis. Então, peraí, amar é sempre se esvaziar. Então, eu acho que talvez Jonatas tenha amado mais. É um palpite,
Eu não tenho argumento para dizer que era isso, porque volto a dizer, não tem termômetro. Sim ou não? Tem como medir amor? Não. Mas tem traços que você olha e você fala assim, meu, aquela pessoa ama mesmo. Por quê? Porque ele se doa, porque ele se entrega, ela se entrega, porque faz isso, faz aquilo, faz aquilo. É como uma mãe que ela deixa de comer para dar de comer para o filho. Já viu esses casos? Já viu o caso de pessoas que deixam de ter para si para dar para o outro? Esvaziamento é sempre o caminho mais próximo do amor. O amor não se enche, o amor se esvazia. E pensando nisso, eu falei assim, eu acho que Jonatas amou mais Davi. É difícil afirmar isso, porque Davi amou muito Jonatas. A Bíblia diz lá no começo do segundo livro de Samuel, que quando Jonatas morreu e Davi lamentou a morte de Jonatas e do pai dele, de Saul, Jonatas falou um negócio que até hoje dá polêmica. Por que dá polêmica? Porque a ala dos homossexuais, né, acreditam que Davi e Jonatas tinham uma relação homoafetiva, o que eu não acredito, porque era condenado naquela época pela religião judaica a relação homoafetiva. Então, se os problemas que houve com Saul foram duramente criticados, né, expostos por Deus, quanto mais se Davi tivesse tido uma relação com Jonatas. É o tipo de exegese, de interpretação da Bíblia forçada, na minha opinião. Mas Davi disse algo muito forte. Ele falou assim: meu amigo Jonatas, o teu amor me era melhor do que o amor das mulheres. Já pensou isso, Thiago? Você tem um amigo que você fala assim, meu, esse cara é brother, meu, ele é tão brother, eu prefiro ele do que as mulheres. Ô, Thiago, que história é essa, meu? Tá de brincadeira. Ah, segurada aí, Thiago. Não, mas vamos pensar um pouco. Nós estamos diante de uma declaração muito poética e pura. Aquele Davi que naquele momento estava diante da morte de um amigo, com o coração quebrado, chorando, ele não mediu palavras para falar de um amor que ele sentia que era muito intenso por alguém muito especial. Eu falei assim, como assim o amor do Jonatas me era melhor do que o amor das mulheres? Eu falei assim, até tem lógica, Davi teve várias mulheres. Ele casou com Mical, casou com Batseba, casou ele teve várias mulheres. Naquela época não é que isso era certo, isso era tolerado. Só que amigo como Jonatas, ele só teve um. Às vezes um grande amigo é uma grande oportunidade que a gente só vai ter uma vez na vida. E nem sempre vai ser a pessoa que a gente tem um amor eros. Sabe o que é isso? Os gregos, eles dividiam a aplicação do amor em 3 níveis. Eros, que é o amor erótico, é daí que vem erótico, não é no sentido ruim da palavra. Eros é no sentido de atração pelo sexo oposto. Tem o amor ágape, que é um amor em relação a Deus. E tem o amor filos, ou filéu, alguns usam o termo filéu, que é o amor de amigo. Um amor intenso, é um querer bem, é um amar, um querer cuidar, é um sofrer, e como diz Paulo, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor é isso. Era tão intenso e tão bonito o amor de Davi, só que quem amou primeiro foi Jonatas. O amor de Davi era uma resposta ao amor de Jonatas. Porque aqui no capítulo 18 a gente vai ver o que? Capítulo 17, Davi derrotou Golias. Foi lá, chegou vitorioso, o pessoal todo alvoroçado. Nossa, ele derrubou Golias. Nossa, isso, todo mundo contente. Aí o versículo 1 diz lá
lá, sucedeu que acabando Davi de falar com Saul, Davi foi lá conversar com Saul e tal, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. O Jonatas amou Davi assim de uma maneira incontrolável, de uma maneira pura, inocente, intensa, a tal ponto, diz lá no verso 3, Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. O que Jonatas fez? Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Você sabe o que é isso? Se esvaziar. O camarada deu a capa, deu a armadura, deu o cinto, deu... Ô, meu amigo, legal, toma. Você está vendo essa capa que bonita, né? Toma. Se esvaziando. E não é que coube certinho em Davi? Tanto que no verso 5 ele já saiu para onde quer que Saul enviava, e ele foi fazer. Ele foi fazer o que o rei pedia, ele foi para as lutas, guerrear e tal, com aquela armadura. Mas sabe o que é interessante? Que no capítulo 17, quando o Saul falou para o Davi, então vai lá, porque Davi chegou para Saul e falou, quem que é aquele Golias, incircunciso filisteu, para afrontar o exército de Deus vivo? Aí Saul olhou para um lado, olhou para o outro e falou, não tem ninguém para enviar para lutar contra o gigante, então vamos mandar o Davizinho. Davi pode ir, só faz o seguinte, Davi vai com a minha armadura. Saul, que era o rei, pai de Jonatas, colocou a armadura dele em Davi, mas não coube. Davi andava, ficava aquele negócio meio desengonçado, meio sem jeito. Davi pegou, tirou e falou assim, faz o seguinte, fica com você, eu não usei a armadura, eu era pastor de ovelhas, então fica com essa armadura aí, eu vou lutar com outras armas. Foi aí que Davi foi para o rio, pegou 5 pedras, pegou uma funda, e aí foi lutar contra o gigante. Mas olha que interessante essa revelação bíblica. A armadura de Saul não cabe em Davi, mas a armadura de Jonatas cabe. Cai como uma luva. Porque Saul não amava a Davi. Saul tinha inveja de Davi. Quando começaram a chegar lá no verso 6 em diante, você vê isso. Quando o Davi ia guerrear, que ele voltava e as mulheres cantavam, Saul derrubou milhares, mas Davi 10 milhares. O coração de Saul começou a se encher de inveja. Davi era bom demais, era inocente demais. E isso causava um furor, uma raiva em Saul. Saul não aceitava. Saul chegou a tentar matar Davi, sem motivo algum, porque ele era bom demais. Agora Jonatas não. Jonatas ele amou de maneira desinteressada, de maneira a se esvaziar, porque Jonatas teoricamente era o herdeiro do trono. Era o filho de Saul. Quando Saul morresse, Jonatas seria o rei. Ele ia comandar a nação inteira. E Jonatas sabia que Davi tinha sido ungido para ser rei. Jonatas tinha tudo para odiar a Davi, porque Davi seria um concorrente, seria um adversário. Jonatas tinha tudo para ter inveja, para ter ciúmes, para ter raiva, para tentar todo o mal contra Davi. Mas a Bíblia diz que ele amou. Percebe que nessa relação de amor entre Davi e Jonatas perdeu muito mais. Por isso que eu acho que ele amou mais. Quem perde mais é quem ama mais. E quando a gente pensa no amor de Deus, quando ele, da sua glória, se esvaziou. E ontem eu estava assistindo um vídeo com a Marcinha, chamado Deus e o Universo. Depois você coloca no YouTube, Deus e o Universo. Tem lá um vídeo de uns 10 minutos. O rapaz vai falando da grandeza do universo. E aí ele mostra como a gente é uma favorinha, uma poeirinha. Como o universo é infinito. Eu falei assim, meu Deus, como o Senhor se esvaziou. Como o teu amor é imenso. É imenso. Por isso que não existe melhor amigo do que Jesus. O nosso maior amigo é Jesus.
E nessa manhã a gente vai pensar um pouquinho sobre eles. Só que a questão não é quem é o meu melhor amigo. A questão é: eu sou o melhor amigo de alguém? A questão não é se eu tenho um bom amigo. A questão é: eu sou um bom amigo para alguém? Sabe por quê, gente? Às vezes a gente se coloca no lugar de Davi e a gente quer um Jonatas do nosso lado. E alguns historiadores, estudiosos da Bíblia, acreditam que Davi não teria sido tudo que foi sem a amizade de Jonatas. No mínimo ele poderia ter morrido, porque Jonatas avisou ele, falou: meu pai está querendo te pegar. Jonatas ajudou Davi em circunstâncias difíceis. Às vezes a gente está esperando que colhe um Jonatas do nosso lado. A gente quer alguém que nos ame e que se doe por nós. Mas nessa manhã nós estamos sendo desafiados pelo Espírito Santo a sermos Jonatas na vida de alguém, a amarmos pessoas sem motivo. Porque que motivo tinha Davi para amar o Jonatas, para amar o Davi? Ele volta a dizer: tinha todos os motivos para ter inveja, para ter ciúmes, para ter... O cara voltou, nossa, ele derrubou o gigante, nem eu, nem meu pai, nem ninguém foi ter coragem de lutar com esse gigante. Teve inveja, fala: quem é esse baixinho petulante? Não, a Bíblia diz: ele amou. Você já amou alguém assim? Você já amou de maneira tão desinteressada, tão de se esvaziar? Você já amou a ponto de olhar para o que é seu e falar: toma, igual o Jonatas fez, toma minha capa, toma minha armadura, toma, pegar o que é seu e dar para o seu amigo? Você já amou alguém assim? Às vezes você espera tanto um grande amigo, e você precisa ser um grande amigo para alguém. Às vezes a gente quer tanto receber, e a Bíblia diz que melhor é dar. Amém?